Educação Adventista. Muito além do ensino. Jardim 2, estamos de volta com mais um dia de atividade. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. E agora a nossa historinha vai ser na nossa Bíblia Ilustrada. Pegue aí a sua Bíblia que nós vamos contar uma historinha com a nossa Bíblia Ilustrada. Pegue aí. Teremos agora o nosso momento de leitura, nosso momento de meditação. Vamos aprender um pouquinho mais da palavra, da sua Bíblia linda que você tem em casa. Então pegue aí, que nós vamos estudar um pouquinho nela. E lembrando também que nesta semana nós temos uma letrinha nova, iremos trabalhar essa letrinha também. E depois que lermos a nossa historinha, a tia já entra aí com a atividade da letrinha nova. Vamos lá então ouvir a nossa historinha de hoje? Como vocês ainda não estão lendo, nós estamos aprendendo, a tia vai passando, folheando aqui com vocês, tá? Vocês vão acompanhando a tia aqui na figura. E na primeira página aqui que nós vamos ler, a página 23, vem falando dos resultados da desobediência. Assim, conta do primeiro casal, Adão e Eva, eles desobedeceram a Jesus. Por quê? Porque lá no jardim havia uma árvore do conhecimento do bem e do mal, e Deus falou assim para eles: olha, vocês irão comer de todas as árvores do jardim, menos desta que está aqui no meio. Mas eles não obedeceram. Eva comeu, deu para Adão, Adão comeu, e aí eles tiveram que sair do jardim. Muito bem. E lá fora eles tiveram que trabalhar muito arduamente. E eles se cansaram, as folhas começaram a cair das árvores e nasceram ali 2 filhos para eles, sabia? Os 2 primeiros filhos. O primeiro foi Caim e depois ele era mais velho. Este aqui, ó, Caim, e este aqui é Abel. A Caim, ele trabalhava, sabe o quê? Lavrando o solo, cuidando do solo, ele plantava, ele colhia as frutas. E Abel, ele fazia, sabe o quê? Cuidava das ovelhinhas, sim. Só que Deus naquela época, ele pedia que todo o sacrifício fosse feito com ovelhas. Sim, com ovelhinhas. Então Abel pegou a ovelhinha, sacrificou o Senhor no altar, e Caim trouxe para Deus, sabe o quê? O melhor da terra. Mas não foi isso que Deus tinha pedido para ele. Deus pediu que sacrificasse com ovelha, mas ele levou as frutas. Mas Caim ficou muito bravo porque Deus aceitou o sacrifício de Abel e não aceitou o dele. Não que Deus fosse ruim, jamais. Não foi isso. É porque o sacrifício verdadeiro era feito com a ovelhinha, com o cordeirinho. Mas infelizmente ele quis fazer a vontade dele. Ele pegou as frutas e levou para sacrificar a Deus. Fruta não tem como fazer sacrifício, né? Fruta ele estava oferecendo para Deus, mas não era um sacrifício. Mas ele ficou muito zangado com seu irmão Abel. E sabe o que aconteceu? Ele acabou matando seu irmão. Olha o resultado da desobediência. Abel não estava errado, Caim estava errado. Abel ofereceu, fez o sacrifício correto. Caim ofereceu as frutas, não era o sacrifício correto. Pois bem, Jardim 2, como diz aqui o nosso amigo Sabino, sabe o que ele vai falar para vocês agora? Os filhos de Caim também não gostavam de obedecer a Jesus, sabia? Pois é, ele matou seu irmão Abel, ele se mudou, foi para uma outra terra longe do papai e da mamãe dele, não é, Sabino? E sabe o que aconteceu? Eles foram se afastando cada vez mais de Deus. Afastaram-se tanto de Jesus que a terra começou a encher-se de maldade. A Bíblia fala isso. E depois que a terra começou a encher-se de maldade, de todos os habitantes da terra só ficou uma família, porque Deus pediu para um homem que era da descendência de Adão e Eva. O nome dele era, sabe qual? Noé. Pediu para construir um barco bem grandão. Ele construiu. Ele ficou 120 anos. E para te resumir a história, eles entraram na arca e ninguém obedeceu. Outro resultado da desobediência. Só entrou Noé, os seus filhos, a sua esposa e as esposas dos filhos dele. E infelizmente eles não obedeceram. Mais um resultado da desobediência. Passa a sua página aqui, vou mostrar para vocês. Página 27.
fala que Jesus disse a Noé que todos estavam muito más. E Jesus pensou, sabe o quê? Até em destruir toda a terra. Mas ele achou graça porque Noé obedeceu e ele foi construindo um barcão bem grandão. E esse barcão bem grandão, juntamente com seus filhos, se chamava Arca. Sim, a Arca de Noé. E passando aqui para a página 29, a historinha de hoje é um pouquinho grande, a gente vai explicar aqui página por página para vocês os animaizinhos que Deus mandou eles separarem, de 2 em 2. Os animaizinhos foram entrando na arca. E aí todos entraram, até as aves do céu. Todos foram entrando de 2 em 2. E agora um som estranho começou a cair do céu. Era chuva, nunca havia chovido. Noé entrou no barco com a sua família e Deus ordenou a ele. Chegou a hora do grande dilúvio. E eles entraram no barco e todos, Noé, sua família, foram salvos. E ali ficou a arca pairando, flutuando, e um anjo invisível fechou a porta do barco. Sabe por quê? Porque ninguém entrou lá. E passando aqui para esta página, depois que as águas baixaram, que a arca desceu no Monte Arará, Deus mandou para Noé o arco de Deus. As pessoas chamam arco-íris. Na verdade, arco-íris é por causa de uma deusa grega que se chamava Íris. Na verdade, quando você olhar para o céu agora, quando você vê este arco colorido aqui, não é o arco-íris. O arco não é da Íris, o arco é de Deus. Sabia que este é o verdadeiro nome? O arco de Deus. Olha que bonito. Nós que falamos arco-íris, né? Por conta desta deusa grega. Mas, na verdade, quando você olhar para o céu e ver este arco colorido aqui, é o arco de Deus, da aliança que Deus fez com Noé, para que a terra nunca mais acabasse com água. E hoje termina a nossa historinha. Todas as vezes que você olhar para o céu, você vai lembrar que Deus fez uma aliança com Noé. Este é o arco de Deus.